Olá, queridos irmãos e amigos, espero que vocês estejam bem. Passando aqui, depois de alguns tempos, para trazer uma mensagem de fé ao seu coração. Como tem sido a sua fé? Como você definiria fé nesse momento? Eu creio que cada um de nós temos um tipo de fé. Cremos em algo e por isso nós denominamos como fé. Mas eu queria passar para você a fé de uma forma mais ampla e como a Bíblia ela relata o que na verdade a Bíblia fala sobre a fé. É claro que existem muitos pontos pelos quais nós precisamos entender como que a fé ela se propaga, mas nós vemos claramente diante da Bíblia o que é a fé. Hebreus, no capítulo 11, o versículo 1, nós podemos ter uma definição do que é a fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ou seja, o que é a fé? Ela é a certeza daquilo que nós esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Fé não é o que nós vemos com os nossos olhos, mas é aquilo que nós entendemos que não é o que os nossos olhos veem, mas o que nós acreditamos mesmo sem ver. O que é a fé? Talvez não conhecemos bem ainda sobre a fé. Homens como Abraão viveu em um tempo onde pouco se falava sobre a fé. No entanto, a Bíblia relata que ele creu e o próprio escritor de Hebreus fala que aquilo foi imputado como justiça. O versículo 6 do capítulo 11 de Hebreus diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Fé é algo que não vemos, mas nós precisamos crer. Falamos muitas vezes que cremos em Deus, que acreditamos em Jesus, mas muitas vezes a gente não sabe definir a nossa fé de fato, porque muitas pessoas também creem em tantas outras coisas. Há tantas pessoas crendo em objetos, em seres, em anjos, em demônios, na feitiçaria, na bruxaria, na macumbaria e em tantas outras crenças. Mas a nossa fé tem que ser convicta no nosso Criador. A fé não dá para vermos, mas através da fé alcançamos coisas que para nós seria impossível, jamais conseguiríamos alcançar sem a fé. Por isso que nós lemos que é impossível agradar a Deus sem fé. Nós agradamos a Deus através da fé, naquilo que nós cremos nele. A fé, ela revoluciona a nossa mente, nos leva a ver com uma visão espiritual mais longa. Muitos dizem ter fé, mas poucos usam realmente da fé. A fé é necessária para enxergarmos, para que nós venhamos enxergar as coisas que os olhos naturais não conseguem ver. Diversos homens usaram da fé. Alguns, pelo menos, talvez não sabiam que fato era a fé, mas creram, acreditaram em Deus por meio da fé. Ao confiar em Deus, nós podemos colocar nossa fé nele ou somente querer o que nós desejamos.
crer em Deus é confiar plenamente no Senhor. É por meio da fé que somos salvos. Paulo afirma isso em Efésios capítulo 2, versículo 8. Paulo afirma que nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. A fé nos faz ver o invisível, como por exemplo, nós nunca vimos a Deus, mas eu creio que Deus existe. Então, eu nunca posso ver Deus na minha natureza humana, mas através da minha fé eu vejo o que é invisível, torna a ser visível para mim. Noé creu em Deus apenas ouvindo uma voz, ele não viu Deus claramente. Deus não chegou para ele e se pôs em pé do lado dele e disse: Noé, eu sou Deus. Mas ele ouviu uma voz e ele creu, sem ver a Deus. O que precisamos é aprender destes homens sobre a fé. A fé nos traz a confiança. Ao lembrar de fé, nós podemos trazer aqui em memória a confiança de uma criança em seu pai. Um pai que pode jogar uma criança para cima e segurar com as mãos, e a criança apenas fica rindo, porque ela entende que o seu pai o segurará, não deixará cair. Quando nós temos fé no Pai, não temos medo. A fé em Deus nos permite confiar em Deus. Sem fé, amados, nós não confiamos no Senhor. O medo é um significado de não termos fé. É por isso que nós precisamos da fé. Hebreus 11:8 diz: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Isso é fé. Deus o chama a Abraão ainda, para que ele saia da sua parentela e vá para a terra que o Senhor o escolheu para ele. Mas Abraão não sabia que terra era aquela, mas por fé ele obedeceu. E aqui é que está a diferença. Uma criança que confia no pai porque a criança tem fé que o pai irá segurar. É isso que nós precisamos ter em Deus. Total fé, total confiança. Não apenas em alguns momentos, mas confiar em todo o tempo. Noé creu e isso fez dele um dos heróis da fé, que nós podemos ver também aqui no próprio livro de Hebreus, sobre a história também de como Noé, que ele creu, a forma como ele também obedeceu. Noé, Abraão, Moisés, tantos outros homens. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não podemos ver a Deus. Para falar de fé, podemos ver nos evangelhos que Jesus falou sobre fé. Se tem alguém que realmente mais usou da questão da fé, foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Cegos voltaram a ver, coxos e aleijados voltaram a andar. Diversas pessoas foram influenciadas e curadas através da fé que o próprio Cristo Jesus tinha no próprio Pai. O que é mais interessante é que Jesus influenciava essas pessoas através da fé. A fé no Pai, a fé no Criador. Jesus é o nosso maior exemplo de fé. A fé que mudou e transformou os corações daqueles homens, discípulos, que se tornaram apóstolos do nosso Senhor Jesus, que deram continuidade ao ensino, à instrução. E hoje nós estamos aqui porque, mediante a fé,
que Jesus espalhou no coração daqueles homens, eles também, confiante em Cristo, eles levaram também esta fé. E hoje nós estamos aqui porque outras pessoas também foram influenciadas através da fé que neles haviam. Também, hoje, nós devemos influenciar essas pessoas através da fé. E em muitos outros momentos, Jesus, ele disse às pessoas que os curava, que a fé deles o havia salvado, havia curado. A fé que remove montanhas, que fez a figueira secar, a fé que multiplicou 5 pães e 2 peixinhos. Amados, isso é fé, a fé sobrenatural, que vai além daquilo que falamos ou pensamos. O apóstolo Paulo também diz que o justo, ele viverá pela fé, como ele mesmo viveu. Paulo foi o homem que viveu pela fé. Nós podemos ver os feitos que este homem também fez através da fé. A fé, porque se não fosse mediante a fé, esse homem não teria feito o que fez, mas ele acreditou, ele viveu tudo aquilo ali mediante a fé. Porque além do apóstolo Paulo não ter andado com Jesus, como os discípulos andaram, ele se colocava como o menor dentre os apóstolos, mas como aquele também que havia entregado sua vida a Cristo para viver o Evangelho, segundo a fé. E ele diversas vezes vai falar exatamente sobre a questão da fé. E Paulo viveu intensamente a fé. É tanto que no finalzinho de sua vida e sua carreira apostólica, dizemos assim, ele diz que ele guardou a fé, ele combateu o bom combate, ele correu a carreira e ele guardou a fé, certo de que ele estava fazendo e vivendo era pela fé. Espero que esse pouco tempo que passamos aqui tenha trazido para você um pouco de definição sobre a fé. A fé é isso que eu falei e muito mais. Há diversas formas de aprendermos sobre a fé e vivermos a fé. Aqui é apenas um ponto para que o teu coração desperte a entender o que é fé, de fato e de verdade. Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita para você se inscrever, ativar o sininho para que você receba todas as nossas notificações. Sempre que colocarmos aqui um podcast, um vídeo para abençoar a tua vida, você seja notificado. Compartilha também este vídeo, porque eu tenho certeza que você irá abençoar outras pessoas e elas por si abençoarão também outras. Deixa um comentário aí, fortalece o meu canal, o meu vídeo aí. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.